Olá pessoal, me chamo Sabrina Porfírio, sou enfermeira, faço parte da equipe Stay Care Caruaru e hoje o nosso vídeo vai ser falando sobre LPP. Você já ouviu falar? Se ouviu, deixa aqui nos comentários. Então, o que significa LPP? A sigla quer dizer lesão por pressão. E aí você deve estar pensando, continue sem entender. Não se preocupe que vou te explicar. Lesão por pressão é popularmente conhecida como escara. Possivelmente você já ouviu falar. Então, escara, na verdade, é uma característica específica de uma lesão por pressão. A gente não pode definir todas as lesões por pressão como escara, mas na frente eu vou explicar melhor. Então, como é que surgem as lesões por pressão? Ela surge devido a uma pressão excessiva em determinado local do nosso corpo. E aí, naquele local, devido a essa pressão na superfície, por exemplo, o paciente é acamado, que passa muito tempo na mesma posição sem ser mudado o decúbito, sem ser mudado essas posições. Então, naqueles locais específicos, acontece uma diminuição da circulação sanguínea, o sangue chega com dificuldade ou em algum momento ele não chega de forma alguma. E aí, como não há circulação nesse local, aquele tecido, aquela pele vai morrendo, então vai sendo danificada. E assim vão surgindo as lesões em vários estágios, Elas são definidas em vários estágios. Mas onde é que acontece essas lesões por pressão? Os locais mais propícios são onde tem proeminência óssea, onde o osso é mais evidente, por exemplo, cabeça, parte das costas, a parte mais próxima ao glúteo, ao bumbum, que a gente chama de região sacral, nos calcanhares, na região lateral dos joelhos, na orelha, Orelha não é proeminência óssea, é cartilagem, mas surge bastante essas lesões na orelha. E aí, quais são esses estágios? Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, não classificável dessa lesão tissular profunda, lesão em mucosa e lesão por dispositivo médico. Então, vou te explicar cada um desses estágios. O estágio 1, há uma vermelhidão na área, não há uma ruptura da pele, não há um rompimento dessa pele. E nessa área, quando a gente faz uma leve pressão com o nosso dedo, ela não fica branca, ela não embranquece, ela permanece vermelha. Então, essa é a lesão estágio 1. Lesão estágio 2 tem uma perda parcial da camada mais superficial da pele, Pode ter bolha tanto cheia, sem estar rompida, como rompida. Então, no seu interior tem um líquido mais seroso. Então, a gente já caracteriza como uma lesão estágio 2, que não há tecido necrosado nesse estágio. Estágio 3, há um dano maior, há uma perda total, há uma perda da espessura total da pele e podem estar presentes tecidos necrosados, que significa tecido morto, que ele pode se apresentar amarelado, que a gente chama de esfacelo, ou mais amarronzado ou de fato preto. E pode também apresentar o tecido granulado, que é o tecido vermelhinho, o tecido bom. Então, essa é a lesão estágio 3. Estágio 4 é a lesão um pouco ainda mais profunda, que pode atingir nervos, tendões, músculo e até o osso, de acordo com a sua profundidade. Então, são danificados todos os nossos tecidos, e boa parte delas. E aí, existe a lesão não classificável. O que quer dizer não classificável? Por que é dado esse nome? Não classificável porque quando aquela ferida ela tem toda a sua extensão coberta por tecido morto, por tecido necrosado, desvitalizado, e a gente não consegue identificar até qual tecido foi atingido, então a gente diz que ela é não classificável. Porém, a partir do momento que a gente consegue ir removendo esse tecido morto, então evidencia-se, na maioria das vezes, uma lesão estágio 3 ou estágio 4. E aí, lesão tissular profunda. Na lesão tissular profunda,
há um dano tecidual, ela apresenta-se arroxeada naquele local e algumas vezes ela não tem a ruptura de fato da pele. E lesão em mucosa. O que é mucosa? Por exemplo, a nossa boca, a parte interna da nossa boca é uma mucosa. Então, ali também podem surgir lesões por pressão. E lesão por dispositivo médico. O que quer dizer? Quer dizer que uma pessoa, quando ela faz uso de um dispositivo, por exemplo, uma sonda para alimentação, uma sonda para urinar, um tubo para respirar por aparelhos, uma traqueostomia, que é quando o paciente respira por aqui pela garganta com uma cânula, né, que é introduzida na traqueia. Então, tanto o traqueóstomo, quanto a fixação pode provocar uma lesão por pressão. Então, esses dispositivos, se não reposicionados com frequência, se não fixados da forma correta, eles podem provocar sim uma lesão por pressão. E aí, a grande questão, como prevenir? Várias formas podemos prevenir. Você precisa entender como funciona e também entender como é feita essa prevenção. Então, se você tem um parente, se você é o próprio paciente, se você é um profissional e tem também um paciente que está propício a isso, então procure informações, procure orientações de um profissional enfermeiro especializado que ele possa te oferecer a melhor informação e a melhor condução da situação. Se a pessoa ainda não tem, então invista na prevenção. Você não precisa, de fato, só chamar um profissional, um enfermeiro especializado, se a pessoa já tiver com a ferida. Se ela foi para casa, estava hospitalizada e foi para casa e precisa desse cuidado, invista nisso, invista na prevenção. Então, é necessário fazer a mudança de decúbito, a mudança de posição desse paciente, dessa pessoa. Ela não pode ficar na mesma posição por muito tempo. O ideal é que você faça isso a cada 2 horas, que possa posicionar bem, né, colocar os apoios como coxins, elevação com lençóis, com cobertores, porém tem que ser avaliado a textura desse material também, porque ele pode provocar também uma lesão. Então, os calcanhares precisam ser mantidos elevados, fora da pressão, com o colchão. Então, tudo isso vai evitar uma lesão futura. A pessoa já tem a lesão, procure um profissional, não espere que haja uma piora, procure um enfermeiro especializado, que ele tenha esse entendimento, que ele saiba conduzir, de fato, não só a ferida, mas todo o contexto do paciente. É importantíssimo esse acompanhamento para que evite outras lesões e aquela que já exista possa ter uma cicatrização completa. São lesões de difícil cicatrização, de difícil condução. Então, precisa ter um profissional que saiba, que tem experiência referente a isso. Quando o paciente ele fica muito tempo hospitalizado, né? Por exemplo, ficou muito evidente durante o Covid e durante a pandemia, surgirem essas lesões. Então, muitas pessoas que não conheciam acabaram conhecendo a partir dessas hospitalizações por Covid prolongadas. E aí, muitas vezes, a mudança de decúbito não era possível porque era um paciente extremamente instável, né? A mínima mobilização desse paciente existia uma instabilidade, né? O paciente descompensava. Então, em alguns momentos era complicado fazer essa mudança. Então, esse paciente ele vai para casa e ele precisa de uma condução correta, né? Os seus familiares precisam das orientações desde o hospital para que possam procurar um profissional para acompanhar esse paciente em domicílio. Então, procure, invista na prevenção, procure um profissional especializado e vamos, de fato, evitar essa lesão que é tão complexa e tão difícil de cicatrizar. Então, procure um profissional que saiba, de fato, o que está fazendo e evite as lesões por pressão.